Olá pessoal, tudo bem? Separamos hoje para a gente conversar sobre um assunto muito interessante. Qual seria a quantidade ideal de vendas da minha mercadoria ou a prestação do meu serviço que não cause prejuízo à minha empresa? Qual é a quantidade ideal de produtos a serem vendidos? Qual é a precificação deles certa? Ou seja, qual é o seu ponto de equilíbrio? Mas antes de mais nada, deixe um like e inscreva no nosso canal. Antes de mais nada, quando a gente fala um pouquinho sobre ponto de equilíbrio, nós temos que conhecer quais são as diretrizes, os fatores da sua empresa. Primeiro, quando a gente tinha conversado em outros vídeos falando sobre custos, sobre despesas, nós temos que entender qual é toda a composição de despesa que nossa empresa gera. Nossas despesas fixas, nossas despesas variáveis. Principalmente, ou seja, nós temos que planilhar todas as composições de custos e despesas que compõem a nossa empresa. Quando a gente fala de despesa fixa, nós temos lá como exemplos água, luz, telefone, internet, essas despesas que, independente da produção da sua empresa, ela tem que fazer ela tem que participar, ela tem que fazer parte desta análise. E as suas despesas variáveis, que é pela composição da comercialização do seu produto. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, nós temos três fatores desse tipo de análise, desse tipo de ferramenta. Nós temos o ponto de equilíbrio contábil, nós temos o ponto de equilíbrio financeiro e nós temos o ponto de equilíbrio econômico. São ferramentas excepcionais para a gestão da nossa empresa, para a gente saber qual é o ponto certo que a gente consegue identificar para poder fazer a gestão do nosso negócio. Se esse produto, se essa quantidade de produtos, se essa comercialização, se essa precificação que nós estamos operando, ela é ideal para o sucesso sem a gente ofertar o prejuízo dela. São cálculos, são fórmulas que nós temos que aplicar para dentro do nosso negócio para a gente conquistar e sim a excelência. Ok, pessoal? Então vamos lá para o ponto de equilíbrio contábil. A fórmula é tranquila. Nós temos que pegar a totalização dos gastos fixos, o preço de venda, o custo variável unitário, a despesa variável unitária. Tendo separado esses 4 itens, a gente consegue fazer a nossa formação do ponto de equilíbrio, ok? Antes de mais nada, para a gente conhecer o nosso ponto de equilíbrio, nós temos que determinar a margem de contribuição. Fórmula super simples. Você vai pegar o seu preço de venda e você vai destacar, você vai subtrair os custos variáveis e subtrair as despesas variáveis, ok? Subtraindo, você consegue encontrar a margem de contribuição a qual você vai aplicar na fórmula do ponto de equilíbrio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação que eu acho que fica mais fácil para o entendimento dessa análise, ok, pessoal? Então eu separei assim uma ideia que a gente fez uma simulação de uma empresa onde os gastos fixos representa o valor de R$30 mil. O preço de venda que a gente ofertou por esse produto, por essa venda desse produto, ele está no valor de R$40. O custo variável unitário, ele está no valor de 15. A despesa variável unitária no valor de 10. Vamos aplicar a margem, vamos encontrar primeiro, a gente precisa encontrar a margem de contribuição. A forma de margem de contribuição é igual a o preço de venda, valor de R$40, menos o custo variável unitário, valor de 15, e a despesa variável unitária, valor de 10. 40 menos 15 menos 10, ou seja, o seu total valor de 15 é a sua margem de contribuição. Tranquilo, pessoal? Encontramos a margem de contribuição? Vamos lá na fórmula do ponto de equilíbrio. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio, a sigla é PEC é igual ao valor do seu gasto fixo, que é o valor de R$30 mil, dividido pela margem de contribuição, que a gente encontrou o valor de 15 lá, ok? Margem de contribuição 15 é a unidade. 30 dividido por 15, ou seja, o valor por unidade, 2.000 unidades, tem que ser vendidas para você encontrar o ponto de equilíbrio. Lembrando, ponto de equilíbrio não é lucro, é ponto de equilíbrio, ou seja, você tem que, com uma despesa de R$30 mil, oferindo esse preço de venda, esses custos variáveis e despesas variáveis, para você
Startup, para você não ter prejuízo, você tem que vender no mínimo 2.000 unidades, ao preço de R$40. Vamos transformar isso em valor? Super, super simples. Você pega as 2.000 unidades e multiplica pelo valor de venda, pela média do valor de venda, que é os 40. 2.000 multiplicado pelos 40, ou seja, você tem que ter de faturamento para ter o seu ponto de equilíbrio, não ter lucro, mas também não ter prejuízo, o valor de R$80.000 nesse gráfico, nessa simulação. Ok, pessoal? Tranquilo? Fácil, tranquilo. Dá para a gente poder startar, aplicar essa fórmula para a gente poder estar executando e ter uma noção, ter uma meta. A gente consegue definir as metas nossas de competitividade, nossas metas de produção, até mesmo os nossos funcionários, atribuir pelo setor de vendas. A gente conseguir distribuir isso, sabendo desse princípio, sabendo desse primeiro passo, você ter a ideia que eu não posso abrir a minha porta, abrir o meu estabelecimento sem ter a meta do mês, que eu tenho que vender no mínimo superior a 2.000 unidades com essa simulação. Esse é o ponto principal que você tem para poder estar dando iniciação no seu negócio, para você startar o seu negócio. Belezinha? Mas nós estamos falando de outros pontos de equilíbrio. A gente falou agora do ponto de equilíbrio contábil. Vamos falar um pouquinho agora do ponto de equilíbrio financeiro, ok? O ponto de equilíbrio, na verdade, é assim, a mesma forma. A única coisa que a gente vai adicionar é o seguinte: nesses gastos fixos, quando a gente fala de gasto fixo, a gente está falando um pouquinho sobre todas as atribuições, todos os gastos que envolvem a despesa, inclusive gastos não desembolsáveis, ok? O que seria um gasto não desembolsável, Fábio? Simples, pessoal. O gasto não desembolsável seria, assim, num balanço, a depreciação do teu produto. Então, ou seja, se você compra uma máquina, você compra um equipamento, você compra móveis, você tem uma depreciação, você tem, ou seja, a deterioração desse produto. Ele é calculado a depreciação, de acordo com as normas da contabilidade, ok? Então, o que você vai fazer? Nessa fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, você vai subtrair esse valor que eles são despesas não desembolsáveis. Vamos simular? Então vamos supor que você tem uma depreciação mensal no valor de R$3.000, ok? Ou nessa fórmula no valor de R$3.000. Então como que vai aplicar na fórmula? Então o PEC é igual aos 30.000, que são os seus gastos que a gente ofertou no começo da simulação. R$30.000 menos o valor da sua depreciação, que a gente deu como exemplo o valor de R$3.000. Então os 30.000 menos os 3.000, tudo isso dividido pela margem de contribuição, que é os 15 que a gente encontrou, que é a margem de contribuição. 30.000 menos 3.000 dividido por 15, ou seja, você tem que vender 1.800 unidades para você atingir o teu ponto de equilíbrio. Lembrando, nesses 1.800 unidades é o ponto de equilíbrio financeiro e não contábil. Ou seja, isso não quer dizer que você vai ter um lucro no seu balanço. Teu balanço, de acordo com a sua depreciação, você pode ocasionar um prejuízo, porém isso não vai afetar diretamente o teu caixa, tá? 1.800 unidades, trabalhando isso em valores, ou seja, 1.800 multiplicado pelos R$40, que seria a venda, você tem que vender o mínimo de R$72.000 para você ter o ponto de equilíbrio financeiro. Não ter um prejuízo econômico em valor, porém terá um prejuízo contábil. Certinho, pessoal? E vamos para o último passo, que é o ponto de equilíbrio econômico. E o que é interessante desse? Você pode o quê? Além disso, você pode atribuir, você encontra o teu ponto de equilíbrio, só que você pode atribuir uma lucratividade, ok? Legal, né? Esse aqui. Vamos lá? Vamos aplicar isso na fórmula? PEC é igual aos gastos fixos, o valor de R$30.000, e vamos supor que eu quero ter uma lucratividade no valor de 15.000, certinho? Então eu pego o PEC é igual aos 30.000 mais R$15.000, que é o lucro que eu quero uma rentabilidade de R$15.000, dividido pela sua margem de contribuição, que é R$15 que a gente tinha ofertado anteriormente. Então vamos lá, pessoal. Aplicando então a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, a gente ofertando o valor de 15.000, eu quero ter um lucro de R$15.000, como que nós vamos ter que fazer aplicar na fórmula? PEC é igual aos 30.000, que é os gastos, mais os R$15.000 que eu quero de lucro, ou seja, eu quero
a mais esse valor, dividido pela nossa margem de contribuição, que é R$15. Belezinha? 30 mil mais 15 mil, ou seja, o valor vai dar 45 mil dividido por 15. Então, 45 mil dividido por 15, ou seja, nós temos que estar vendendo no mínimo 3 mil unidades. Essas 3 mil unidades, quero transformar em valor, Fabio, quanto que fica? 3 mil unidades multiplicado por R$40, que é o valor do nosso preço, vai dar, ou seja, nós temos que estar faturando R$120 mil. Esse é o nosso ponto de equilíbrio, nós temos uma margem no valor de R$15 mil, receita bonitinho, dessa lucratividade, receita para o sócio. Pessoal, tranquilo? Valeu pela dica? Então, o ponto de equilíbrio, nós temos que conhecê-lo e aplicá-lo. O importante é isso, nós temos que utilizar ele na prática. Nós temos que conhecer os nossos números dentro do nosso negócio, porque é isso que vai fazer a diferença. Quando eu falo para vocês que uma empresa, ela consiste por a administração do seu sócio, a administração de quem poder estar na linha de frente, nós temos que ter esses números, nós temos que desenvolvê-lo, nós temos que conhecê-lo. Por isso que vai fazer o sucesso da gestão. Então, essas ferramentas são fundamentais para a gente poder diagnosticar e poder não deixar a empresa já em seu início, ela começar negativa. Certinho, pessoal? Utilizar essas ferramentas é essencial para o sucesso do nosso negócio. Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Aplica, gente, dá muito certo, muito resultado. Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai separar para a gente conversar um pouquinho sobre indicadores contábeis. É muito interessante para a gente saber falar um pouquinho sobre poder de pagamento, como a gente pode reconhecer o poder de pagamento do nosso negócio. Legal, pessoal? E qualquer coisa, ligue para nós, deixe nos comentários, curta o nosso vídeo e estamos à disposição. Uma ótima semana, ótimos negócios!